Olá, boa noite, a paz do Senhor. Está começando mais um programa Interação Gospel. E hoje o tema é muito importante: direitos sociais. Você conhece todos os seus direitos? Ou é assim como eu, que não tem conhecimento nenhum sobre nossos direitos sociais? A sua igreja talvez tenha o trabalho lá de assistência social. E nós achamos que a igreja precisa suprir tudo. E quando nós não conseguimos como líderes, nós ficamos muito frustrados. Mas nós recebemos aqui, está aqui ao meu lado esquerdo, a doutora Andrea, advogada, previdenciarista, e daqui a pouquinho nós vamos estar apresentando a doutora Andrea e falando um pouco mais dos direitos sociais. Nós não podemos esquecer que o programa Interação Gospel da TV IBMS é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. A maior escola de psicanálise do Brasil, agora totalmente acessível a você. Não perca a oportunidade, você, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, pelo EAD, ter a chance de ser um aluno CETAPS. Corra para o CETAPS e seja você também um aluno CETAPS. Amém? Nós vamos começar esse programa e você agora, a partir de agora, é um grande evangelista virtual. Compartilhe esse programa com o maior número de pessoas que você puder, em especial as pessoas que trabalham na sua igreja, na sua comunidade, com assistência social, ou você ou outra pessoa que tem o desejo de ajudar pessoas, que se sentem realizadas em ajudar o próximo. Este é o seu programa, é um presente para você. Então começa a disparar, começa a juntar a sua comunidade aí, a sua igreja, a sua família, aumenta o volume da sua TV ou do seu smartphone ou do seu computador, porque nós vamos começar como nós sempre começamos, adorando ao Senhor, enchendo a atmosfera de adoração e exaltação ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E agora com você, Dani Melo, adorando ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você que está nos assistindo. Hoje eu trouxe canções do meu CD. E essas canções, elas falam sobre confiança, sobre dependência de Deus, sobre se entregar a Ele. E essa é a mensagem que eu deixo para você. No Salmo 37, nos versos 4 e 5, diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Quando parecer não ter saída e os meus sonhos fraquejados se perdendo em meio à dor, os meus olhos já cansados de tanto chorar, já perdendo a esperança no amanhã, vem consolar meu coração, vou renovar a comunhão. Sei que virás me socorrer, me tirar da solidão. Atende, ó Deus, o meu clamor, e as barreiras vou transpor pelo poder do teu amor, Senhor. Vou romper o impossível, não parar de lutar. Vencerei os meus medos, Deus me faz triunfar. Nada vai me abalar, me fazer duvidar. No limite da minha fé,
Só preciso confiar em Ti. Quando parecer não ter saída e os meus sonhos fraquejados se perdendo em meio à dor, os meus olhos já cansados de tanto chorar, já perdendo a esperança no amanhã, vem consolar meu coração. Vou renovar a comunhão. Sei que virás me socorrer, me tirar da solidão. Atende, ó Deus, o meu clamor, e as barreiras vou transpor pelo poder do Teu amor, Senhor. Vou romper o impossível, não parar de lutar. Vencerei os meus medos, Deus me faz triunfar. Nada vai me abalar, me fazer duvidar. No limite da minha fé, só preciso confiar em Ti. Vou romper o impossível, vencerei os meus medos, Deus me faz triunfar. Nada vai me abalar, me fazer duvidar. No limite da minha fé, só preciso confiar em Ti. Faz triunfar, nada vai me abalar, me fazer duvidar. No limite da minha fé, só preciso confiar. Aleluia. Aleluia! Gratidão, Dani Melo. Que voz, né, amados? Eu conheci a Dani Melo numa igreja onde eu fui ministrar e foi uma bênção, foi sobrenatural. Eu ministrei sobre o medo e aí quem estava fazendo o período de louvor e adoração era a Dani e foi sobrenatural. Eu falei, Dani, eu tenho que te levar no meu programa. E ela está aqui. Obrigada, Dani, por vir, por fazer parte desse mover hoje. Não sai daí, você gostou? Daqui a pouquinho, mais um pouquinho de Dani Melo, depois dessa entrevista que nós vamos falar sobre direitos sociais. E antes de me dirigir à doutora Iandria, eu queria ler um texto da Bíblia muito conhecido, em Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E eu estava conversando com a doutora Iandria que eu escolhi esse texto porque a gente muitas vezes fica restrito só à falta de conhecimento bíblico, que é importantíssimo para conduzir a nossa vida, conduzir o povo, mas eu falo que a falta de conhecimento em todas as áreas causa destruição. E é tão interessante isso porque eu estou diante de uma advogada, né? E eu profissional de saúde, e eu lido com paciente soropositivo. E eu falo que o problema dos meus pacientes soropositivos que convivem com HIV não é o vírus em si, né? Em pouco tempo eles descobrem que dá para ter uma vida normal, eles descobrem que tem fácil controle, a eficiência do tratamento, dos remédios,
Mas o que consome os meus pacientes é o preconceito das pessoas em volta deles. E eu falo que muito desse preconceito é pela falta de conhecimento sobre o vírus, sobre a doença AIDS. E eu falo que o preconceito ele vem sempre como consequência da falta de informação. E é em tudo na nossa vida. E hoje eu estou aqui com a doutora Yandria, que é irmã de uma grande amiga minha, Glenda, a quem eu amo muito. Glenda, um beijo, obrigada por essa indicação do céu. E nós conversando, doutora Yandria, muito obrigado. Doutora Yandria é advogada, previdenciarista, e aceitou estar aqui conosco para trazer muitos esclarecimentos. E, doutora Yandria, eu, na liderança de uma igreja, quando eu cheguei na igreja onde nós estamos hoje, é uma igreja pequena, e não tinha setor social da igreja. Só que eu entendo que um dos papéis muito importantes da igreja é a sua ação social, é o seu serviço também à comunidade. E nós não tínhamos. E aí nós recebemos uma ovelha, que é a Estefânia, estudante de serviço social, e ela mostrava um desejo muito grande de desenvolver um projeto na igreja de ajuda social, não só aos nossos irmãos da igreja, mas à comunidade também. E ainda é um projeto pequeno, nós estamos engatinhando, mas, graças a Deus, existe, o setor social da nossa igreja. E você que está me assistindo, que participa de alguma igreja, sabe desse trabalho social da igreja, que tem N vertentes, mas talvez você é uma pessoa que já precisou da ajuda social de uma igreja, quer seja ela evangélica, quer seja ela católica. Meu marido até fala sobre a LBV, que ele fala, Priscila, a minha mãe não era ainda evangélica, e no aperto que nós passávamos, Léo fala que graças ao leite que a mãe pegava na LBV, a ajuda que ela pegava, ela teve condições de criar os seus 3 filhos. Então, só que agora eu vou falar como igreja. Hoje a minha igreja ainda só está em condições de ajudar com cesta básica. E isso é muito frustrante, doutora Yandria, porque a cesta básica é uma ajuda, mas ela não tem poder de transformação na vida daquela pessoa que está sendo ajudada. E para mim, como liderança, é muito frustrante, porque eu sei que é apenas uma gotinha, de refrigério. Claro que é alguma coisa, mas às vezes eu sinto falta de ferramentas mais efetivas para ajudar aquelas pessoas. Porque eu sei que a cesta básica é apenas uma gota de refrigério no meio de uma enorme necessidade. E, às vezes, os membros chegam com demandas que a igreja não tem recurso financeiro para suprir. E aí veio a minha conversa com a Glenda. Eu falei, Glenda do céu, o setor social não dá conta de atingir, de alcançar todas as demandas dos membros. E a gente não está fazendo um papel que eu considero ainda relevante. É um início, mas não é algo ainda relevante. E, André, a gente sabe, como brasileiros, que nós não temos culturalmente acesso a muita informação, porque não chega e porque não buscamos. O brasileiro, na sua essência, em todas as áreas, não sabe muito dos direitos que tem. E a gente, quando sabe que tem, às vezes não briga por eles. Ai, vai me dar uma dor de cabeça esse negócio de justiça, esse negócio de audiência. Não é assim que a gente fala? Ah, vou ter que mexer com advogado. Deus que me livre, vou deixar para lá. Então, a gente não tem uma cultura,
de brigar pelos nossos direitos, não vou dizer brigar, de correr atrás dos nossos direitos, e também não temos nem conhecimento dos nossos deveres e direitos. Doutora Yandria, e eu sei que o seu papel como advogada, quando as pessoas procuram e dão vazão a isso, desafoga muito o setor social da igreja. Não que a gente quer se eximir, mas torna um trabalho mais efetivo e direcionado. Doutora Yandria, muito obrigada. Gente, ela é tão chique. Priscila, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, conversar com você, esclarecer também para os irmãos, para todos aqueles que estão nos ouvindo, né, que estão aqui nos vendo. É muito importante, sim, a pessoa ter conhecimento. Hoje, as igrejas têm esse setor de assistência social, mas do jeitinho que você falou. Muitas vezes, a igreja não consegue dar de uma forma efetiva aquilo que a pessoa precisa. Então, é como se a gente desse o peixe. Mas o que vai transformar a vida daquela família é a vara, sabe? Para ela mesma ir lá pescar. E, doutora Yandria, continua. Realmente é assim mesmo, né? Essa coisa pontual. Sim, a gente recebe. Eu atendo pessoas que vêm de assistência social de igreja, né? Que fala, eu tenho um determinado problema. Eu sou baixa renda. Exemplo, pessoas que chegam e falam, eu sou baixa renda, meu filho tem uma deficiência e eu tenho direito, eu tenho algum direito? E realmente tem. E a igreja hoje ela consegue ajudar com uma cesta básica, mas a pessoa tem um direito a um salário mínimo por mês. Uma vez eu atendi um cliente que eu perguntei para ele, como que você está vivendo? Ele falou assim, eu estou vivendo da cesta básica da igreja. Eu falei, mas você não recebe mais nada? Não, não recebo mais nada. Eu falei, o que você mais sente falta? Ele falou, doutor, eu gostaria de ter um benefício só para receber uma pasta de dente e um sabão. Porque tem mais de 1 ano que eu não escovo o dente. Meu Deus. E mais de 1 ano, sim, que eu não recebo um sabonete, que eu não me banho com um sabonete. Porque na cesta básica não vem, né? Pasta, não vem sabonete. É básico. Então, alimentação básica. Sim. Aí você vê assim. E aí, quando aquele direito é concedido, aí eu perguntei, o que você vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma pasta de dente e um sabonete. Então, crianças também, que não estão tomando leite dentro de casa, que estão comendo fubá com açúcar. Porque também não vem. Aquele mimozinho de um iogurte. O meu marido conta um testemunho que um dia ele estava numa igreja e Deus falou assim, eu quero que você vá ao supermercado. E você vai fazer a melhor compra, porque eu quero que você abençoe alguém. E aí Léo foi no básico, né? Arroz, feijão, né? Tudo que vem numa cesta básica. E aí Deus falou com ele, eu quero que você compre iogurte. Aí Léo, deve ser coisa da minha cabeça, iogurte. Deus, eu quero que você compre iogurte. Aí ele, mas Deus, nem eu estou tomando iogurte. Ele compra o iogurte. Aí ele chegou, Deus mostrou o endereço para ele, ele deixou, assim, tocou a campainha, veio uma mulher e falou assim, olha, eu sei que vai parecer loucura, mas Deus me mandou comprar essa cesta básica e te entregar aqui, né? Me perdoa se eu estou sendo invasivo e tal. E ele falou que entregou lá, a mulher chamou o filho, que era um pouquinho maiorzinho, 10, 11 anos, para ajudar a levar a cesta básica para dentro. E disse que o menino já foi abrindo, né, e falou assim, mãe, até o iogurte que eu pedi a Deus, Deus mandou. E é isso, a cesta básica é o básico. E, doutora Yandria, quais são as principais questões, assim, que é um direito totalmente acessível e as pessoas não sabem? Quais são as maiores dúvidas ou as principais dúvidas?
Hoje a gente tem vários benefícios do governo. Benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão. E o que mais tem se falado atualmente, o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Então, os benefícios de aposentadoria, auxílio-doença, esses são as pessoas que pagam o INSS que têm o direito. O benefício BPC-LOAS é para a pessoa baixa renda, é aquele que nunca pagou ou que pagou o INSS e parou de pagar. Então, por exemplo, uma criança, eu recebo muitas crianças autistas que fazem tratamento na APAE ou que faz algum tipo de tratamento neurológico com psiquiatra. Então, são crianças que têm algum tipo de enfermidade a longo prazo e são baixa renda. Muitas vezes criança que não tem pai dentro de casa, é só a mãe, né? A mãe não trabalha porque tem que cuidar daquela criança, então não tem a renda, a mãe não tem condições de trabalhar e a criança tem aquela enfermidade comprovada pelo laudo médico. Essa criança ela tem um direito a esse benefício, o BPC-LOAS? Sim, é um benefício do governo, o valor de um salário mínimo mensal, né? Não tem direito a 13º, mas tem benefício a um salário mínimo todos os meses, né, aí do ano. Então, mães que não sabem. Então, por exemplo, você vai num hospital, até perto da igreja ali de Soteco, o Hospital Infantil, IMABA. Um dia, uma assistente minha lá do escritório contou que ela foi lá levar um filho e tal, e ela falando que conversou com algumas mães e elas não sabiam nem o que era esse benefício. Criança com cardiopatia grave, criança com problema grave nos rins, criança com microcefalia, crianças com problemas graves, criança internada há 8 meses, com várias cirurgias já feitas, baixa renda, às vezes do interior do estado. E aí ela até perguntou, você não recebe o benefício do governo? Aí a mãe falou, que benefício? Pessoas de igrejas que a gente recebe, né, recentemente. Então não é só autista, né? Não. Pessoas com doença grave, crianças com doença grave, né? No caso, crônicas, né? Então, qual é o caminho, doutora? O caminho, então, se eu estou falando de crianças, né? Mas criança, adulto que tem deficiência também. Eu falo de 0 a 64 anos, porque com 65 já tem direito ao mesmo benefício, só que BPC-LOAS idoso. Porque o idoso também, com 65 anos, acima de 65 anos, né, completado os 65 anos, que é baixa renda, ele tem direito. Então, o idoso e aqueles que são deficientes. Só me esclarece aqui, doutora, você fala muito baixa renda. Então, eu preciso fazer 2 comprovações, é isso? Isso. Renda e ter um laudo médico. Isso. Então, exatamente, são 2 requisitos. Então, o primeiro requisito é ser baixa renda. Para comprovar a família, né, que é a família baixa renda, é através do Cadastro Único Nacional. A pessoa vai até o CRAS da sua cidade. Hoje, em Vila Velha, a gente tem alguns CRAs. Você vai ao CRAS da sua região, cadastra, declara a renda da sua família, quem mora na sua família, e ali ele vai comprovar que ele é baixa renda. Essa é a comprovação de ser baixa renda. E que é deficiente por meio de laudo médico, receitas, exames, prontuário. Né? E não é difícil comprovar, realmente. Não. E aí, depois de posse desses documentos, o ideal, doutora, é procurar um advogado para dar essa orientação, né? Porque, às vezes, a pessoa vai querer dar entrada nos processos por conta própria. E, por desconhecer a questão processual, acaba desistindo pela burocracia que encontra. Que, às vezes, amado, se torna dificultoso pela falta de conhecimento dos caminhos a serem buscados. E aí eu entro numa outra questão que é socialmente brasileiro, né? O nosso preconceito,
né? Eu acho que você, como advogada, pode dizer isso. O nosso preconceito em buscar um profissional de direito, que é o advogado. Você enfrenta isso, doutora? Ou já enfrentou? Porque hoje você já está, né, mais bem colocada na profissão. Mas o brasileiro tem essa resistência. E eu acho que procurando um advogado vai ter o caminho mais certo, sem erro. Eu falo que, antigamente, a pessoa, o INSS, ele tinha mais servidores. Se você vai hoje no INSS de Vila Velha, você vai ver lá em torno de 20 baias, de 20 servidores que já existiram lá dentro. Hoje você vai ao INSS de Vila Velha, são 2 baias. Então você chega lá e procura atendimento. O servidor fala: eu só tenho capacidade de te dar uma senha e você mesmo vai fazer seu pedido via internet. Outra dificuldade, queridos, via internet. Vou te dar uma senha e você vai procurar via internet. Amados, eu sei por quê. Os meus pais, olha bem, eu tenho 42 anos. Os meus pais estão na casa aí de 62, 63, e meu pai, minha mãe aí 62, 63, e meu pai 68 anos. E quem for mais velho do que isso vai entender o que eu estou falando. A dificuldade que eles têm de usar, né, a questão de internet, o serviço online e eletrônico. Né? Eles passam por isso em várias questões, com carteira de habilitação, e agora muitas contas já não vêm mais pelos correios. E eu vejo a dificuldade da minha sogra, que é deficiente visual, né? E uma idosa com 73 anos. Não sabe mexer com computador, não sabe mexer com internet. E aí é isso mesmo que enfrenta. Isso, então, além da questão da internet, que eles colocam, você vai, acessa, faz o pedido pela internet. Os documentos precisam de ser digitalizados conforme uma instrução normativa do INSS. Ou seja, a pessoa não sabe digitalizar, às vezes não tem aplicativo de digitalizar. Como é que vai saber a norma ainda? Saber a norma. Às vezes, a pessoa que, se for carente mesmo, ela não tem, às vezes, um telefone celular, às vezes ela não tem acesso à internet, a digitalizador. E pior, o INSS ele começa a comunicar com a pessoa via e-mail. A pessoa não sabe nem criar um e-mail. Quanto mais se comunicar por e-mail. Tem famílias carentes mesmo, ou idosos, não sabem mexer com e-mail. E mais, você tem que olhar todos os dias. Então, esse é o meu papel. O operador do direito, ele entra por quê? Porque eu já sei a norma que é utilizada, já sei como que tem que digitalizar, eu já tenho a senha do INSS. Né? Eu recebo esses e-mails, eu olho esses e-mails todo dia. O advogado, ele entra no INSS, ele precisa ser atendido sempre que vai. O cidadão, quando ele vai ao INSS, muitas vezes ele só fala: hoje eu não tenho atendimento, o sistema está fora do ar. O advogado não, eles precisam de atender. Então, assim, há uma barreira ao acesso à justiça para a pessoa, principalmente, e eu vejo mais com as pessoas carentes. Porque o carente, ele não tem acesso à internet, ele não sabe mexer com e-mail. Então, há essa barreira. Então, ele pode até tentar fazer sozinho, mas como que ele vai acompanhar? E a perícia, quando for marcado, como que ele vai ser avisado? Eu recebi vários casos lá no escritório de pessoas que falaram: meu benefício foi negado. Quando eu vou olhar o motivo, você não compareceu à perícia. Aí a pessoa: mas eu não estou nem sabendo. Eu falei: mas foi mandado um e-mail para você. Ele falou: que e-mail, doutora? Eu não sei nem que e-mail que você está falando. Então, um e-mail que ele forneceu há muitos anos atrás, que ele nem tem acesso mais, que o INSS vai e notifica por aquele e-mail. Entendeu? Meu Deus, doutora, que interessante. Está vendo aí? E aí vocês entram como esse facilitador realmente, né? Para essas pessoas, principalmente carentes. E, doutora, quais são outros benefícios que você vê que está ali tão acessível e as pessoas desconhecem? Os benefícios,
Esse a gente tem citado muito o BPC Loas, porque é um benefício que até então não se tinha conhecimento, muitas pessoas ainda não têm, mas existe a aposentadoria. Com a reforma, mudou-se algumas regras, pensão por morte, auxílio reclusão, né, salário maternidade. A aposentadoria, para as mulheres, né, que estão assistindo a gente, acho interessante falar, Sim. porque houve mudança com a reforma, né, em 2019. Qual a principal mudança? Antes, quando chegava aos 60 anos, né, a mulher com 60 anos ficava tranquila. Agora eu vou aposentar. Até hoje recebo lá no escritório. Mulher que chega assim, doutora, completei 60 anos, vou aposentar. Mas hoje não mais. A gente está passando por regras de transição. Então, falando de hoje, 2022, a mulher que aposenta por idade, ela precisa de ter 61 anos e 6 meses. Ano que vem, 62 anos. 62 anos cravado. Aí tem gente que pergunta, e vai crescendo? Eu falei, não, senão a gente não vai aposentar nunca, né? Nunca. Com 62 anos, aí é uma regra fixa. Então, a mulher houve essa modificação. De 60 anos para hoje, 61 anos e 6 meses, e a partir do ano que vem, 62 anos de forma definitiva. E os homens? Os homens, 65 anos. Aí não houve modificação. O homem ele precisa de trabalhar mais, porque a jornada da mulher em casa é considerada, né? Então, considerada no sentido de, a lei fala, como a mulher trabalha em casa, toma conta dos filhos, então ela tem o direito de se aposentar um pouco mais cedo. Ai, meu Deus. Doutora, e pessoas que lidam com câncer, né? Porque eu tenho ovelhas que estão nessa peleja de perícia, né, nessa batalha, nessa dificuldade de benefício. Você já pegou situações assim? Já, pessoas com câncer. Eu já peguei caso de pessoa com câncer no intestino, que usa até aquela bolsinha do lado de fora assim, da barriga, câncer de mama, câncer na garganta, que a pessoa não conseguia nem falar. Muitos casos de mulheres com câncer de mama, carecas, totalmente carecas. O ruim é que elas estão passando por uma situação tão difícil e ainda tem que brigar ainda com o governo, às vezes é negado. É bem desgastante, fisicamente e emocionalmente. Quer ver, doutora? Aconteceu esses dias lá em casa, a tal da prova de vida. Não é isso? Isso mesmo, prova de vida. Porque você recebe um benefício, só que você, vez por outra, tem que provar que está vivo, né? Tem que ir lá e provar. Eu entendo, sou a favor também, né? Porque tem gente aí que já morreu e continua recebendo. Eu não sei para onde vai esse dinheiro, mas... Aí, por exemplo, a minha sogra, aí você tem que levar ela lá. Teve alguma mudança que eu ouvi falar de alguma coisa que eu acho que não precisa mais ir lá. Como que está isso? A prova de vida é uma forma da pessoa continuar recebendo benefício. É isso que você falou. Antigamente, né, acontecia casos de pessoas que a pessoa falecia, o filho sabia do cartão, sabia da senha, continuava recebendo de uma forma definitiva. Então, hoje não, precisa de né, de tempos para cá, a pessoa precisa de provar que está viva. Em determinado momento, a pessoa precisava de se dirigir ao banco. Também foi feito por aplicativo também. O governo, de tempo em tempo, ele vai trazendo modificações para facilitar a vida da pessoa, né? Então, houve tempos que precisa de ir lá. Eu já vi reportagem na televisão, tipo assim, pessoas que a minha sogra ela é idosa, deficiente visual, mas ela consegue se deslocar. A gente, né, vai ajudando, leva e tudo, é fácil. Mas há pessoas acamadas. Sim. E que não tinham condição nenhuma. Então, eu considero um avanço, né, sim, na questão por aplicativo. Vou dizer outra coisa que acomete, doutora, em questão de igreja. A pessoa casada. Eu vou dizer porque é algo que a pastora Neuda está aqui, acho que ela vai entender. A gente, como liderança, a gente vive essas questões na igreja. A pessoa é casada, o cônjuge morre, né? Então, ela vai receber
um benefício. Isso, né? pensão por morte. Pensão por morte. E aí, muitas vezes, ela não quer se casar de novo. Falando que vai... Perder é a o pergunta benefício. top 10. É a pergunta top 10, não é? E a gente fica no estreito como liderança, porque, às vezes, há um envolvimento emocional. Aí, em questão da igreja, se quer levar adiante, tem que se casar, né? Sim. E é uma situação assim, né, pastora Edeilda? É uma situação constrangedora. E não quer casar porque não quer perder o benefício do outro cônjuge que já faleceu. Pergunta top 10. E aí, doutora, nos salve. Muitas pessoas vão lá no escritório com essa dúvida. Doutora, recebo minha pensão por morte? Mulheres que, às vezes, viuvaram cedo, recebem pensão por morte, encontram a metade da laranja e fala, preciso de acertar minha vida perante a igreja. Aí eu falo, não tem problema nenhum, pode casar, não perde a pensão por morte. Interessante que vinha muito dessa ideia antiga que perdia. Gente, eu acho que a minha tia morreu sem saber. Eu vou falar mesmo. Porque exatamente isso. Mas foi uma mudança ou sempre foi assim? Sim, não, a lei previdenciária, com o tempo, ela vai se ajustando mesmo com a sociedade. Né? Sim. Então, hoje em dia, não. A pessoa recebe pensão por morte. Vou até te dizer outras coisas interessantes. Então, fala. Por exemplo, a pessoa que recebe pensão por morte do marido, se dependia do filho, o filho falecer, pode receber do filho também. Então, ela pode receber 2 pensões de morte, uma do filho e uma do marido. Gente, eu tô bege. Mas não pode receber de 2 maridos. Ah, é? Mas aí, vamos supor, aí tá, vamos agitar esse angu aí. Doutora, tá, não pode receber de 2 maridos. Ela pode escolher o de maior? Pode. Maior pensão? É assim, porque existem vários regimes. Como eu vou explicar de uma forma simples? INSS é o regime que todo mundo paga. Mas existe o servidor federal, servidor estadual, servidor municipal. Então, assim, primeiro marido, a pessoa está recebendo pensão por morte, regime do INSS. Faleceu o segundo marido, que pode acontecer no decorrer da vida. Faleceu o segundo marido do mesmo regime, INSS, não pode. Agora, se o primeiro marido... Se for de regimes diferente, distintos, né? O primeiro marido era policial militar, aqui do estado do Espírito Santo, regime estadual do IPA-JM. E o segundo marido, né, carteira assinada, que é INSS, perfeito, aí pode receber. Doutor, eu estou com medo. O povo vai agora querer avaliar se o candidato tem o mesmo regime ou se é regime distinto. Vigia, varoas na terra. Mas tá vendo? Então agora não é mais desculpa, viu, crente? Você pode estar acertando a sua vida que não perde o benefício. Amém? E até do filho, né? Sim, se e de depender pensão do filho. por morte, sabe uma outra coisa interessante? A mulher que é pensionista e chega na idade de aposentar, acha que não tem direito a aposentar, e tem direito. Calma aí, doutora, é muita informação para o meu cérebro. Então, peraí. Ela pode receber pensão por morte, benefício, né, por morte. É pensão, né, que fala, Isso. Pensão por morte. Aí, se dá a idade dela aposentar, ainda tem a aposentadoria dela. E se ela depender de um filho, claro que nenhuma mãe quer isso, misericórdia. Mas se ela depender de um filho, o filho... Então, ela poderia receber 3 pensões? Sim, mas a questão do filho sempre é mais complicada, porque você tem que provar que você não tem... a mulher que, por exemplo, recebe do marido e recebe do filho, já vi casos. Mas no caso que a mulher também aposenta, aí o INSS pode entender que, olha, você já recebe aposentadoria, você já tem a pensão do seu marido, então do seu filho. Então, do filho, precisa de provar essa dependência. Eu acho que o filho, doutora, assim, eu que leiga, estou aqui confabulando na minha mente.
é mais quando essa mulher não tem o marido, eu acho. Sim, isso aí. Eu acho que o INSS vai liberar melhor quando ela não tem o marido, e aí o filho funcionava com esse papel de provedor da casa dela, né? Isso mesmo. Porque tem mulheres que, vamos dizer assim, tem filho e era solteira, ou o marido faleceu, mas não teve direito à pensão por morte, o que pode acontecer. Aí vive com aquele filho dentro de casa, trabalhava. Se aquele filho falecer e ela provar que ele o sustentava, ela vai ter direito. Vamos dizer que chega um momento da vida que essa mulher se casa, lá na velhice, o marido dela morre. E ela recebia aquela pensão do filho. Ela pode vir a receber do marido. É nessa situação. Entendeu? Doutora, eu posso fazer outras perguntas? Eu vou falar tudo que a gente enfrenta na igreja. Pode. Por exemplo, a gente tem os homens que ficam viúvos, mas já com uma idade avançada. Vamos botar aí um caso próximo assim que eu estou vendo. O homem já está com mais de 75 anos, 76 anos. E aí, qual é o temor dos filhos? Aí esses idosos encontram aquelas mulheres novinhas. O que os filhos acham? Está de olho nas posses, né, do meu pai. Aí vamos supor, esse idoso, juridicamente, ele responde por si? Essa mulher, caso esse idoso morra, vai ter direitos? Como que é isso na lei? Então, o homem, independente da idade dele, 70 anos, 75, 80 anos, ele responde por si. A não ser que haja algum problema, alguma doença, uma enfermidade, um Alzheimer, a família pode interditar ele para ele não responder mais por si e ter algum filho ou a esposa que fale por ele. Mas isso não é fácil, né? Uma coisa tem que provar com laudo médico. Com laudo médico. Então ele pode ter 90 anos, né, doutora? Sim. Você tem noção, o meu avô, ele tem 92 anos e totalmente lúcido. Sim. Ele sabe, assim, conversar normalmente. Minha avó também tem uma avó muito idosa também, 84 anos, que entende normal. A mente dela, assim, a saúde não é mais a mesma, mas a mente da pessoa é o que responde. Mas se a pessoa não tiver mais em condições, ela pode ser interditada, obviamente. Laudo médico, o aceite dos filhos, o aceite da esposa, pode ser interditada, sim. E essa esposa, né, sendo da idade que for, né, sendo nova ou sendo velha, idosa, né, no caso, ela tem direitos? Sim, ela tem direitos, vários direitos, na área familiar, na área de previdenciária. Exemplo, vamos fazer de conta que esse homem é aposentado, ele tem 75 anos, é aposentado. Ela é casada com ele, faz de conta que ela é nova, 30 anos. Se ele chegar a falecer, ela vai ter direito à pensão por morte. Mesmo se for casada de pouco tempo. Aí a lei, ela resguarda a questão dos 2 anos, entendeu? Então ela vai ter direito se tiver de 2 anos acima. Isso, porque ocorriam antigamente algumas fraudes, né, de pessoas que estavam no final da vida, tinha uma cuidadora, que ele tinha muito carinho, aí ele casava perto da morte para deixar essa pensão para ela. Então, a lei tem exigido um determinado momento, um tempo aí, né, para poder receber. 2 anos. E aí, Isso. Um exemplo. Esse paciente morre, né? Essa pessoa morre, quer seja homem idoso ou mulher idosa. E aí, quem vai receber essa pensão morte é a viúva, se ela tiver 2 anos a mais. Os filhos não são contemplados com isso. Aí depende. A esposa, sim, ela recebe, mesmo se ela for aposentada. E os filhos, menor de 21, sempre recebe, independente de filho de quem que for. Se é fora do casamento, se é dentro do casamento, até 21 anos, ele recebe. Acima de 21 anos, se ele for deficiente. Então, tem muitos casos de
pessoas com 40 anos, 50 anos, que é deficiente, que dependia do pai financeiramente e que recebe. Meu Deus, são muitas questões, né, doutora? E uma questão, você falou do homem, o homem também ele tem direito à pensão por morte, porque também Sim. existia essa ideia de que eu acho que é só a mulher que recebe. Não, um certo preconceito. Tipo assim, o Sim. homem não precisa. Né? Mas a mulher, né, hoje no mercado de trabalho, trabalhando, ela faleceu, ela tem ajudado dentro de casa, então o homem também tem direito. Doutora, e a questão, por exemplo, dos meus pacientes, soro positivo, há algum benefício para eles ou só vem benefício se comprovar alguma sequela mais grave que os impossibilite de trabalhar? A questão do soro positivo. O soro positivo, por exemplo, se ele contribui com o INSS, se a gente está falando de uma pessoa que contribui, que trabalha, que paga, acima de 18 anos que trabalha, ele pode tentar aposentadoria por invalidez. Se for, por exemplo, uma pessoa que é baixa renda, que não paga, né? Mas invalidez se ele realmente tiver uma sequela que o invalide de fato. Isso. O soro positivo, a aposentadoria por invalidez, né, ela precisa de que daquela enfermidade seja incapacitante. Então, tem soro positivo que leva a vida totalmente normal. Sim. Que trabalha, que é produtivo, mas também conheço soro positivo que está assim, muito magro, muito debilitado, não tem condição de trabalhar. Então, depende da condição da pessoa. Não é a doença que traz o direito do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez. É a incapacidade para trabalhar. Essa que é a diferença. Tem gente que fala, doutor, eu tô doente, eu tenho direito? Aí eu pergunto, a sua doença te incapacita para o trabalho, para a sua profissão? Por isso que eu pergunto, qual é a tua profissão? Porque tem doença, eu como advogada, tem doença que não me incapacita. Quer ver um exemplo? Um advogado que é cadeirante, ele exerce a profissão dele? Ele Sim. exerce. Eu conheço Sim. advogados cadeirantes. Agora, uma faxineira, um pedreiro pode ser cadeirante? Não. Então, aí que surge a incapacidade. É a doença relacionada à sua profissão. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é essa questão do soro positivo que eu te falo. Se a pessoa me pergunta, um soro positivo, ele já tem o direito de forma automática? Não, ele vai ser avaliado. Depende do laudo médico, depende de como ele está. Você consegue trabalhar? Você tem trabalhado... Eu conheço soro positivo que trabalha anos de forma normal, que leva uma vida normal, que tem filho, que tem família, que tem tudo. E conheço também o outro lado, de pessoas que só vivem internada, sempre com a imunidade baixa, tudo quanto é doença que aparece, a pessoa pega. Sim. Não tem condição de trabalhar. E aí vem o direito da aposentadoria ou do BPC-Loas também. Doutora, fato é que ninguém quer estar doente. Mas algumas enfermidades te traz alguns benefícios. Até para comprar carro, eu ouvi dizer. Sim. É isso mesmo? Sim. Hoje, há muitas pessoas que têm aposentado por invalidez, ela até de uma forma automática já tem procurado os carros para pessoas com portadoras de necessidades especiais. Então, pessoa com problema na coluna, não precisa de necessariamente ser aposentado, mas a pessoa que tem um laudo médico, que comprova que tem uma enfermidade grave, né, de forma definitiva, ela vai comprar carro com desconto, sim. Uau, tem algum outro benefício? É porque eu sei da questão do carro, que eu ouvi por alto alguém comentando comigo. Mas há mais benefícios? Tem uma questão interessante da questão do imposto de renda. Então, tem pessoas que, acima de 65 anos, que comprovarem que tem alguma enfermidade grave, ela pode pedir também isenção de imposto de renda, caso ela ganhe um valor, né, que vai ter que repassar para a Receita. É algo interessante também que poucas pessoas sabem, entendeu? Então, tem
muito benefício, né, que as pessoas não conhecem, né, mas assim, hoje o que tem mais uma questão que também é muito comum a respeito do BPC-LOAS. A pessoa acha que dentro da família, exemplo, a mulher tem um filho autista, ele recebe BPC-LOAS e ela tem um outro filho com outro problema, ele também pode receber o BPC-LOAS. É um benefício que pode mais de uma pessoa dentro da família receber. Existia um mito de que não poderia. Ou então uma pessoa, a família, eu falo família porque o que computa é a família. Exemplo, a mãe é aposentada, ganha um salário mínimo e tem um filho que é deficiente. Ele vai ter direito ao BPC-LOAS, então também é cumulável. Então existem esses mitos do que pode, o que não pode, e que, como você falou, a falta do conhecimento faz a pessoa não, às vezes, não correr atrás daquilo que é direito dela. Não buscar algo que é direito dela. Doutora, para mim fica provado, né, a necessidade de um advogado, até para esclarecimento, né, e tornar o caminho, eu não vou dizer mais fácil, mas mais assertivo. Mais assertivo. Porque, sabe o que é interessante? Você me falou sobre, olha, eu tenho esse papel de acompanhar, de, né, viabilizar dentro dos critérios, das normas. E, às vezes, doutora, a pessoa, vai ser a pessoa de confiança. Porque quando ele vai terceirizar, às vezes, para um conhecido, para um vizinho, sabe? Pode haver aí problemas. Pode, porque precisa de ter um acompanhamento diário, porque a gente olha todos os dias o nosso e-mail para ver se tem alguma correspondência, alguma comunicação do INSS, algum pedido, algum documento, comunicação de perícia. A gente vai no INSS também para perguntar como que está o benefício, se precisa de alguma coisa. E, doutora, por exemplo, eu tenho acesso a uma pessoa, ela não tem nenhuma doença física debilitante, mas ela está num quadro tendo surtos. Então, ela está precisando de um psiquiatra, que no sistema público não é um profissional tão fácil para você ter acesso. Não é mesmo. Porque só o psiquiatra pode prescrever, ou o psiquiatra, né, ou o neurologista, prescrever medicamentos, né, o psicólogo não pode, o psicanalista não pode, e aí tem que ser um médico na área, um psiquiatra, um neurologista. E essas pessoas com, eu vou usar o termo distúrbios mentais, mas eu acho que não é a palavra certa, talvez distúrbios comportamentais, talvez seja a palavra mais certa. E aí? É alcançado, é contemplado? Sim. Com a pandemia, aumentou assim consideravelmente as doenças psicológicas. Então, pessoas com quadro de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a gente recebe assim uma escala enorme lá no escritório com esse tipo de problema e tem direito. Então, existem problemas psicológicos que são de forma definitiva. Então, dá para a pessoa o direito de aposentadoria por invalidez, um BPC-LOAS, ou de incapacidade temporária mesmo. A pessoa que precisa de ser afastada por 6 meses, por 1 ano para se tratar, e nasce o direito também do auxílio-doença. Mas hoje você vê até crianças com depressão. Eu já recebi criança de 4 anos de idade com depressão. Sim. E isso que eu fico pensando assim, qual vai ser o auxílio? Por exemplo, uma situação difícil, que eu vou lançar, ver se há um amparo legal. Eu tenho uma mulher que viveu com um homem, mas não eram casados, entende? Mas tinham anos juntos. E desse relacionamento, 4 filhos, né? Um ainda de menor, né? Com 9 anos. E
devido a questões emocionais, um relacionamento conturbado, ela precisa sair dessa casa, onde esse homem é o provedor, né? E aí ela se encontra numa situação, né, de um filho menor, ainda em idade escolar, né? Uma filha trabalha em casa, mas porque uma trabalha fora, uma trabalha em casa. Por que essa trabalha em casa? Porque a mãe está apresentando quadros de surtos. E aí, doutora, talvez o caminho para aposentar essa mãe seria esse caminho psiquiátrico? Sim, qualquer tipo de doença incapacitante, de forma definitiva, dá o direito à aposentadoria. E quando se fala em aposentadorias... Ou pode ser até algo temporário. Tipo, se Sim. o médico julgar assim, olha, no momento você não está em condições, mas nós vamos começar um tratamento para te estabilizar. Então, não quer dizer que ela vai ficar incapacitante para sempre, mas é temporário. Existe um auxílio temporário do governo? Sim, é o chamado auxílio-doença. O auxílio-doença, geralmente as doenças psicológicas... Mesmo ela nunca ter trabalhado antes? Ela não trabalhou? Não, nunca trabalhou. Sim. Para todo benefício previdenciário, que é o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, presume pagamento. Então, eu até Tem que falo... ter sido contribuinte em algum previdência, momento. Pagamento. Então, recebo casos de pessoas, nunca paguei, posso me aposentar? Aí eu falo, aposentar não. O BPC-LOAS, sim, que é o benefício que não precisa de pagamento. Então, ela, como está com esse problema, igual você falou, temporário, 6 meses, 1 ano, se ela não pagou INSS, ela não tem como receber. Agora, se for uma doença definitiva, incapacitante, de forma permanente, Aí o BPC-LOAS pode ser uma opção. Pode ser uma opção, isso mesmo. Então, é isso que as pessoas... já aconteceu um fato, por exemplo, voltando na questão de pensão por morte. Todo mundo acha que o marido faleceu, eu tenho direito à pensão, eu, como mulher, tenho direito à pensão por morte, em qualquer hipótese. Não. Ele precisa de estar pagando o INSS. Ou ter pago em até, pegando a data da morte hoje, no máximo até 1 ano atrás. Então, se hoje um homem falece hoje, 2022, e a última vez que ele pagou o INSS foi 2015, 2016, 2017, mais de 1 ano, essa família não vai ser contemplada. O filho não vai ter direito à pensão por morte. A mãe, a esposa não vai ter direito à pensão por morte, entendeu? Então, realmente são benefícios que presumem pagamento. É como o seguro de carro. Eu falo assim, a Previdência Social é um seguro de carro. Se você não paga o seguro, você, quando precisar, não vai ter direito, querido, ao seguro. Por isso que tem gente que, às vezes, Eu na ia televisão... fazer uma piada aqui, então você morre direito. Por isso que, às vezes, Deus a gente vê na porta do INSS assim, uma pessoa muito debilitada, às vezes que chega lá de ambulância e fala, poxa, eu não consegui aposentar. Mas aí vem a questão, ela pagou, então aposentar? Não. Aí vem o caminho do BPC-LOAS. Eu, na porta do INSS, das vezes que eu fui lá, já cansei de ver pessoas chegando de ambulância para fazer perícia. Eu já vi uma vez uma criança com um cano enfiado dentro, um cano respiratório. Eu não sou na área da saúde, eu não sei falar os termos, mas um cano respiratório dentro da criança, aquele cano saiu. Foi uma correria na calçada, gente da calçada correndo, e bota o cano dentro da criança e está saindo, e enfermeiro, gente com mão suja, tudo se metendo. Tudo para fazer uma perícia. Tudo para fazer uma perícia. Então, é um direito da pessoa, que o certo era o INSS ir até essa pessoa, ir até essa criança, né, ir até a UTI. Mas, na prática, isso não acontece. A gente vê a pessoa que quer tanto direito, ela vê que o INSS não vai até ela fala, não, eu vou levar a minha filha aí. E leva mesmo, de UTI móvel e tudo.
e leva de maca e tudo para fazer a perícia. E hoje haveria uma saída por aplicativo, se o INSS não vai, se é difícil conduzir esse paciente, tem uma saída? Sim, hoje... Assim como a prova de vida? Sim, hoje a gente tem a previsão do auxílio-doença, você enviando os seus laudos médicos, documentos médicos... Já é suficiente. Via aplicativo. Hoje, o aplicativo meuinss.gov.br, ele é tudo. Você faz tudo por lá. A questão é saber mexer. Então, o cidadão, ele abre o aplicativo e, às vezes, ele não sabe como manusear. Gente, é igual eu em aplicativo de banco. Misericórdia, não sei mexer naquilo. Mas, enfim, eu imagino o que é esse aplicativo do INSS. Não, eu já recebi pessoas que, há um tempo atrás, né, uns 2 anos atrás, tinha feito o pedido da aposentadoria, tinha sido aceito, a pessoa não sabia, não foi lá receber, e o dinheiro ficou lá, e a aposentadoria foi cancelada, e a pessoa nem sabia. E aí eu abri o aplicativo da pessoa, aí eu falei, olha, 2018 você pediu uma aposentadoria? Ah, pedi, mas nunca tive resposta. Mas no seu aplicativo está falando que foi concedido, que foi aceito, e que você tinha valores para receber. Aí a pessoa toma até um susto. Meu Deus, onde que você viu isso? No seu aplicativo. Então, o aplicativo também, assim, logicamente, tem no YouTube algumas pessoas que ensinam a mexer, para você dar uma olhada, fazer pedidos simples, ver o tempo que você trabalhou. Então, pessoas que... já recebi casos de pessoas que falaram assim, doutora, trabalhei 30 anos de carteira assinada, leva as carteiras até mim. Eu olho que a pessoa trabalhou 30 anos e, quando eu vou no INSS, não tem nem 15. E aí a pessoa me fala, é culpa minha? Eu falo, não. É a empresa que não recolheu o INSS. Jesus, aí é passivo de processo criminal? Aí, o que a gente faz? É uma confusão. Para a pessoa, para o trabalhador, a pessoa fica desesperada. A pessoa fala, eu tenho que ir atrás da empresa, a empresa já sumiu, já faliu. Às vezes a empresa já fechou, já não existe. Às vezes é a igreja ajuda. de 1970 que a pessoa trabalhou lá. Aí eu acalmo a pessoa, eu falo que não. Que a pessoa tendo a carteira de trabalho, e essa que é a importância de guardar a carteira de trabalho física, né, em papel, a pessoa tendo carteira de trabalho, a gente apresenta essa carteira e fala, olha, lá em 1970 a pessoa trabalhou, a empresa não recolheu, e isso não é culpa dele. Então, o INSS ele vai cobrar da empresa. A empresa não existe mais, não é um problema do trabalhador. Aí é um problema do INSS com a empresa. A pessoa vai ter aquele período reconhecido. Ela vai ter o direito de aposentar. Se estiver na carteira, sim. E, Andrea, que programa rico. Gente, eu estou amando esse programa. E eu já vou ter que terminar. Ah, não falei, Andrea, que ia voar. Voou. Gente, que programa maravilhoso, cheio de informação. Meu Deus. Está vendo aí, crente? E tem mais alguma coisa, Andrea, nas suas anotações que você gostaria de esclarecer, de falar das 5 maiores dúvidas? Porque a gente falou muita coisa, né? Sim. A maior parte a gente abordou. abordar. Que eu acho que hoje o BPC Loas é o benefício que as pessoas menos têm conhecimento. Então, por isso que eu dei ênfase para ele. A questão da mulher, da modificação da idade, que agora é 61 anos e 6 meses, ano que vem 62. A questão Sim. da acumulação, que eu falei com você. Sou pensionista, posso aposentar? Sou aposentada, quero dar entrada na pensão por morte, posso? Então, também era uma dúvida que é muito recorrente. Eu vou falar que é a que mais se pergunta. O homem, maior, né? O homem pode receber a pensão por morte. Posso me casar novamente e recebo pensão por morte? Sim. Então, são muitas dúvidas. São mitos. E, na verdade, a lei vai mudando, vai se ajustando, a sociedade vai mudando e as pessoas não vão se atualizando. Ou então, replicadores de informações antigas não se atualizam, não informam a população de forma correta, e a pessoa não deixa de buscar o direito.
E, André, eu estou felicíssima com esse programa. Eu achei extremamente informativo e extremamente relevante. Obrigada por vir aqui, obrigada por nos abençoar, né, com todo esse conhecimento. E, Andrea, eu posso indicar as pessoas a te procurar, a procurar o seu escritório, né, se tiver alguma demanda que precisa de solução. Doutora Yandria Gáudio, né, ela advogada, né, previdenciária, que nos trouxe tantas informações tão importantes, né, de tanta assertividade para a gente. E isso eu tenho certeza que vai ajudar você quanto liderança, porque são questões que eu enfrento. E eu tenho certeza que é uma questão que muitos líderes enfrentam e muitos de nós não têm conhecimento para passar essas pessoas, né? Eu sei que é previdência, mas, por exemplo, há uma dúvida, sabe, que a gente às vezes é tomado. Um casal que mora junto há 5 anos já é considerado pela lei como casados? Sim, né? Sim. Mudou esse tempo ou ainda continua 5 anos? Em relação à união estável, é assim. É como a sociedade o enxerga. Então, eu recebo casais que eu achava que era casado. E quando você conhece a fundo, a pessoa não era casada. Então, é a aparência de ser casado. Então, eu não tenho como falar 1 ano, 5 anos, 4 anos. Hoje, é a aparência de casado. Então, como a sociedade o vê. O vê. E se o vê como casado, e se tiver testemunhas, vai gozar de todos os direitos de como que se fosse casado. Então, a sociedade, eles se apresentam na sociedade como casado. Então, é uma pergunta que é recorrente. Como que eles se tratavam? Ele apresentava ela como namorado ou ele apresentava ela, como aqui está minha esposa? Ou talvez também geraram filhos, né, nesse relacionamento. Agora eu vou responder como líder de igreja. Então, doutora, se pastora Priscila, que eu não sou pastora, né? Sou esposa de pastor. Então, Priscila, se a sociedade me enxerga como casado, perante a lei, eu vou gozar de todos os direitos. Então, eu não preciso casar. Para nós, como igreja, precisa. Né? Porque o que é ligado na terra é que é ligado no céu. Porque para nós, como igreja, vai contar muito a questão de testemunho. Então, para nós, aqui fora lei, fora direito, para nós, na questão de igreja, para estar em comunhão com a igreja, tem que passar pela porta do casamento. E para nós, como igreja, em questão de Deus, a gente entende que Deus reconhece uma família como família passando pela porta do casamento. Mas, em relação à lei, fica esse esclarecimento. Doutora Yandria, muito obrigada. Você pode passar o telefone, doutora, do seu escritório? Posso. Passa para a gente as suas redes sociais. Claro. Queria agradecer pelo convite. Obrigada. É muito bom. Eu gosto muito de esclarecer. Eu tenho prazer de esclarecer, de conversar. Encontro muitas pessoas que me perguntam dúvidas. Então, assim, tenho prazer. Sempre que quiserem, pode, né, entrar em contato com a gente. O escritório, vou passar o de Vila Velha. Tá? A gente tem também escritório na Serra e um pertinho da sua igreja, em Soteco também. Olha aí, Soteco Church. Mas o da Glória, né, que é a matriz, telefone DDD 27 99755 6123. Repete mais uma vez, doutora Yandria. DDD 27 997 55 6123. O escritório tem alguma rede social? Sim, inclusive a gente não tinha, porque os nossos clientes, como eu te falei, poucos acessam redes sociais, mas criamos recente. A gente fez a Preve Benefícios, tanto no Instagram, tanto no Facebook. Ai, que bom, doutora. Parabéns. Olha, muito obrigada mesmo.
É um programa digno de ser compartilhado com o maior número de pessoas que você puder. Eu falo que informação não é feita para ser retida. Informação é feita para ser multiplicada. O povo não precisa perecer mais por falta de conhecimento. Doutora Iana, que Deus continue abençoando sua vida, a sua carreira, a sua casa, viu? Leve daqui a minha gratidão e toda a minha admiração pela sua vida. Eu que agradeço, e eu também admiro muito, muito você como pastora, que você falou que não é, mas porque conduz as pessoas quando está na frente, né, de um trabalho tão maravilhoso ali em Soteco, a Glenda tem passado para mim. Amém. Então, que Deus continue te abençoando, te iluminando. Amém. E cada vez mais ajudando pessoas como você tem ajudado. Obrigada, Iana. Eu que agradeço. Vamos louvar? Com Dani Melo, adore bem alto ao Senhor. Enfrente a multidão e toque em Jesus pela fé. Aleluia. Quero me aproximar, chega mais perto e te tocar, meu mestre. Eu tenho que romper com os meus limites, me esforçar e superar. De joelhos prostrados ao chão, minha bênção eu conquistarei, prosseguirei e vencerei. Pela fé eu vou. Eu conquistarei, prosseguirei e vencerei. Eu conquistarei, prosseguirei e vencerei. Pela fé eu vou. Toque nele pela fé, não importa as circunstâncias. Aleluia. Sei que de joelhos prostrados ao chão, minha bênção eu conquistarei, prosseguirei e vencerei. Pela fé eu vou.
irei e vencerei. Pela fé eu vou. Pela fé eu vou. Pela fé eu vou. Tocar em ti, Deus. Pela fé eu vou conquistar. Pela fé eu vou. Aleluia, que voz linda, Dani Melo. Deus continue te abençoando. Não sai daí, porque tem mais Dani Melo e depois vamos estar orando pela sua vida. Mas agora chegou a hora dos nossos alô. Mas antes do alô, eu não posso deixar de falar da Keila Costa Moda. Estou vestindo mais um propósito da Keila Costa Moda. Hoje eu estou de lima, ungidamente mais bonita. Vista você também este propósito, Keila Costa Moda. Ela entrega em todo o território nacional e você não pode deixar de vestir também esse grande propósito. Amém? Siga ela nas redes sociais, @Keila Costa Moda. Keila, muito obrigada. Lembrando que nesse mês de setembro, a Keila Costa Moda está em aniversário, comemorando 4 anos em Cobilândia, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E nesse mês festivo, há várias promoções, a coleção nova, esse modelo que eu estou vestindo, por exemplo, daqui a pouco você vai me ver em pé, junto ali com a Dani Melo, orando pela sua vida, faz parte da coleção nova da Keila Costa Moda. Moda feminina, masculina, infantil, infanto-juvenil e acessórios. Você pode ter tudo na Keila Costa Moda. Amém? Amém. Vamos aos alô, então. Esses alôs que eu vou ler se referem ao programa Esposa de Pastor, que foi uma bênção, falou muito com as nossas vidas. E meu alô e meu abraço vai para a pastora Gilda Arantes Fowler. Ela me escreve de Ribeirão Preto, São Paulo. Paz, pastora Priscila, eu vivi por algum tempo como esposa de pastor e confesso que não foi uma experiência boa para mim estar na sombra do maridão. Hoje pastoreio nossa congregação, que está com mais membros que a própria sede. Fui consagrada e reconhecida pela igreja como pastora. Está sendo uma experiência gratificante e gostaria de compartilhar com vocês. Pastora Gilda, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos escrevem, que mandam e-mail para cá. Pastora Gilda, eu sempre falo que o começo nunca é fácil. Eu acho que, principalmente conosco, assentar as emoções, se achar no meio disso tudo. Mas eu falo que os momentos difíceis acabam trazendo amadurecimento e nos forjando. E que bom que você aprendeu com a fase difícil e se tornou, pelo que eu vejo, uma grande pastora. Deus continue abençoando muito a sua vida e todo o seu rebanho. Um abraço para minha xará, Priscila Arruda Neto. Ela me escreve de Poços de Caldas, Minas Gerais. Paz do Senhor. Acredito que teria algumas coisas a acrescentar que eu tenho vivido. Falo da cobrança da igreja em relação à esposa do pastor, como se ela fosse obrigada a ter o mesmo chamado do marido. Uma vez que o marido atendeu ao chamado pastoral, sua esposa não pode continuar sendo apenas uma boa serva de Deus. Terá que se desdobrar para complementar o chamado que é dele. Priscila, vamos lá, né, sobre aquilo que a gente conversou no programa. As cobranças vão ser inúmeras, e não só no ministério. No nosso trabalho, na nossa família, em qualquer comunidade que você fizer parte, quer seja na vida ministerial ou secular, nós vamos ser alvos de cobranças. E nós vamos ser alvos de expectativa das outras pessoas. A gente não pode controlar a cobrança do outro e a gente não tem como controlar a expectativa do outro. O que a gente pode fazer é nos posicionarmos, tendo a convicção daquilo que nós somos.
O que eu posso te dizer é: não viva esse peso de ter que responder à expectativa das pessoas e atender à expectativa de todo mundo. O que eu posso dizer que eu aprendi nesse 1 ano e 6 meses é ter a convicção de quem eu sou, qual é o meu lugar, e ser plena e diva naquilo que eu sei que eu sou. Porque se eu viver o peso de atender às expectativas e a cobrança de todo mundo em relação a mim, a gente acaba adoecendo emocionalmente. E não é isso que Deus quer. Não, você não precisa ser igual ao seu marido, nem ter o chamado seu marido. O seu papel é apenas apoiá-lo. É isso. É estar do lado. Amém? Um abraço, viu? E obrigada pelo seu e-mail. Um abraço para Nájira Almeida, de Diadema, São Paulo. Graça e paz. Realmente não é fácil servir ao Senhor ao lado de um pastor. Nossa vida muda por completo e é preciso fazer muitas renúncias. Mas é extremamente recompensador ver vidas sendo salvas e seu ministério florescendo. Mande um alô para a comunidade Fonte de Vida. Um alô a todos os paulistanos, a todos os moradores de Diadema e principalmente a comunidade Fonte de Vida. Um abraço, Nájira. Um abraço também para Lilian Albuquerque de Lima. Ela me escreve de Imperatriz, Maranhão. Paz de Cristo, programa abençoado, pastora, e dupla de cantores ungidos. Gostei muito. Sou líder da Mocidade Livres para Adorar. Mande um alô para nós, Igreja Ruge o Leão, pastor Benício Gama. Um abraço para você, Lilian, para o seu pastor Benício Gama, a todos os jovens da Mocidade Livres para Adorar e a toda a Igreja Ruge o Leão. Amém? Obrigada pelo seu e-mail. Um abraço ao pastor Romualdo Dantas. Ele me escreve de Manila, nas Filipinas. A paz do eterno Deus. Refleti muito com o programa e valorizei ainda mais a minha fiel companheira, que já me acompanhou em 5 nações diferentes, me ajudando na seara do Senhor. Sou um homem felizardo por Deus ter colocado a pessoa certa ao meu lado. Pastor Romualdo, eu fiquei muito feliz com o seu e-mail, pelo seu reconhecimento em relação à sua esposa. Fiquei imensamente feliz. Eu acho que é importante para todo homem, pastor, saber o quanto é difícil para nós, né? Mas eu falo que o nosso prazer é ver os propósitos de Deus se realizando na vida de vocês e fazer parte disso alegremente, viu? Que Deus esteja com você aí nas Filipinas. Fiquei muito feliz. Um abraço a toda a sua igreja. Um abraço também ao pastor Pedro Paulo Júnior. Ele me escreve de Aracaju, Sergipe. A paz, não é nada fácil essa posição. Esposa de pastor, como também filho de pastor. É muito comum a igreja confundir nossa família com nossa chamada ministerial e cobrá-los demais. Mas vamos rompendo em fé, fazendo a obra do Senhor, até que Ele venha. Um abraço a todos do programa. Obrigada, pastor Pedro. Um abraço a vocês aí. Que o Senhor venha guardar o nosso coração e a nossa mente, amém? E que essa paz que excede todo entendimento venha continuar guardando as nossas emoções e a nossa mente. Amém? Obrigada pelos seus e-mails. Continue escrevendo. Você pode também me seguir nas redes sociais, @Priscila Cedro Oficial. E ter conhecimento e fazer parte de todo esse mover que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Amém? Priscila, como eu posso ajudar a TV IBMS? Se inscrevendo no canal da TV IBMS e compartilhando essa grande ferramenta do reino com o maior número de pessoas que você puder. Mas não sai daí, porque a gente precisa terminar como a gente sempre termina, adorando ao Senhor. Dani Melo, adore ao Senhor. Adorado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Venho como estou, me entrego como eu sou e lanço aos teus pés
o fardo que eu carreguei. Eu fecho os meus olhos e sinto teu amor, Senhor. Agora livre sou, eu quero mergulhar nas águas que jorram do teu trono. Eu quero andar na luz que nunca se apagará. Eu vou me esconder e deixar tua glória resplandecer para te adorar e engrandecer teu nome. Eu fecho, Senhor. Agora livre sou, eu quero mergulhar nas águas que jorram do teu trono. Eu quero andar na luz que nunca se apagará. Eu vou me esconder e deixar tua glória resplandecer para te adorar e engrandecer teu nome. Mesmo se eu chegar ao vale, lembrarei que tu conheces o caminho que me levará a um lugar seguro, seguro, Senhor. Eu sei, Senhor, em ti eu posso confiar. Eu posso confiar em ti. Eu quero mergulhar nas águas que jorram do teu trono. Eu quero andar na luz que nunca se apagará. Eu vou me esconder e deixar tua glória resplandecer para te adorar e engrandecer teu nome. Aleluia! Deixa eu ir aí ao seu encontro. Pode vir. Ah, aleluia! Dani Melo, que bom te receber Prazer. aqui. Gente, como canta, né? Meu pai, já foi uma unção tremenda lá naquela igreja, quando nós estivemos, e maior unção ainda agora. Muito obrigada, Dani, por vir semear. Eu quero agradecer os seus pais também, que eu vi que estão lá fora intercedendo. Muito obrigada pelo carinho. Que bom que o céu nos apresentou. Falo que há pessoas que a gente conhece, né? Mas há pessoas que o céu nos apresenta. Verdade. E, Dani,
Me fala os seus contatos, suas redes sociais, para as pessoas acompanhar o seu trabalho e também te levar, né, em suas igrejas. Então, se você quiser me levar na sua igreja, seu evento, contato, telefone 27 99838 5477. Repete mais uma vez. 27 99838 5477. E redes sociais, Dani Melo no YouTube. É só vocês lembrarem de colocar Dani com 2 N's e Y e Melo com 2 L's. É Dani Melo no YouTube, no Instagram é @DaniMeloOficial e Facebook Dani Melo. Amém! Muito obrigada, que o céu possa te recompensar. Amém. Nós vamos estar agora orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Obrigada por vocês estarem aqui em todo o programa Interação Gospel, compartilhando, participando. Eu sei que Deus tem abençoado a sua vida. Continue nos acompanhando nas redes sociais e aqui na TV IBMS. Feche seus olhos onde você está e nós vamos estar orando pela sua vida. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um programa Interação Gospel, onde nós tratamos, Senhor, sobre direitos sociais. Pai, mas neste momento agora, Pai, eu quero celebrar o maior direito que o Senhor nos dá, que é a vida eterna. Quando nós o reconhecemos como Senhor, Salvador das nossas vidas, como Filho de Deus, como aquele que veio ao mundo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Pai querido, eu te louvo por todos os direitos que nos são entregues, quando, Pai, aceitamos a Ti e nos fazemos filhos seus. Pai querido, a Tua palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Pai, isso é maravilhoso demais para que possamos alcançar. Pai, continua abençoando essas vidas que estão nos assistindo. Continua, Senhor, abençoando essa casa. Continua abençoando essa igreja. Continua abençoando, Senhor, essa comunidade. Senhor, hoje o Senhor abriu a nossa visão para muitos direitos, meu Senhor, que talvez muitos de nós nem sabíamos. Ajuda, Senhor, levanta, estrutura o departamento social de cada igreja, porque é papel da igreja também, Senhor, servir a comunidade. Pai querido, esse também é o nosso papel como igreja do Senhor, falar do teu amor através do serviço ao próximo, da atitude ao próximo. Pai, eu abençoo a vida da doutora Andrea, que tão gentilmente veio a este programa trazer tanto esclarecimento e tanta informação. Pai, também a Dani Melo que está aqui. Senhor, continue prosperando, abrindo portas, ampliando fronteiras. Pai, continua abençoando essas 2 vidas que semearam aqui nessa terra. Pai, que elas possam colher infinitamente mais do que elas plantaram aqui. Pai, essa vida que está me assistindo agora, Pai, que ela seja abençoada agora, que a sua casa seja abençoada agora, que ela venha ser alvo de milagres, meu Senhor. E talvez uma fala aqui neste programa o Senhor preparou para abrir a visão e portas que ela nem imaginava. Pai, muito obrigada. Continue abençoando, Senhor, o programa Interação Gospel, a TV IBMS, todos que trabalham nessa casa. Obrigada, Pai, por este privilégio de falar com vidas em lugares tão distantes e levar a boa nova do Evangelho. Muito obrigada, Senhor, por mais este programa. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado. Amém? E até o próximo programa, Interação Gospel. Aleluia!